Peixoto Gomide é um prédio simbólico aqui de Itapetininga e, na verdade, ele é um prédio simbólico do estado de São Paulo. Por quê? Porque ele foi a primeira escola normal construída fora da capital, né? Uma escola normal é o lugar onde se preparavam professores. Então, Itapetininga é conhecido como a cidade das escolas. Vocês talvez já tenham ouvido esse apelido, né? Porque aqui foi, então, o primeiro lugar, né, quando o estado de São Paulo começou a investir na sua própria formação de professores, foi o primeiro lugar, então, fora da capital. E esse prédio, né, que tem mais de 100 anos, ele tem uma importância também histórica e também arquitetônica. Então, ao vir para Itapetininga uma obra desse porte, significava que Itapetininga fazia parte de um circuito político, econômico muito importante na cidade. E aí uma curiosidade, né? A Escola Peixoto Gomide assina como data de nascimento sua 1896, né? Mas o prédio ele não foi entregue em 1896, né? As técnicas construtivas da época não eram tão avançadas quanto hoje, que você constrói a van na cidade em menos de 6 meses, né? Então o prédio ele não tem a idade que dizem que tem, né? Ele foi entregue mais ou menos entre 1904 e 1906. Tá? O prédio ele é um pouquinho depois do momento em que se assina o documento dizendo temos a escola criada. Quando eu cheguei em Itapetininga alguns anos atrás, né, eu me fiz essa pergunta, né? Por que essa escola se chama Peixoto Gomide? Um dos poucos artigos publicados sobre a escola, né, de minha autoria, que ele leva justamente esse nome, né? Porque a Escola Normal de Itapetininga foi batizada de Peixoto Gomide, porque é uma curiosidade. Porque do lado você tem a Escola Fernando Prestes, né, que das três é a mais nova, é o prédio mais novo, né? E Fernando Prestes foi um político extremamente importante, né, reconhecido, né? Do outro lado você tem o Aderbal. Aderbal foi um professor, né, um professor normalista, formador de professores, né, muito respeitado. Então você batiza uma das escolas com um professor, a outra com um dos políticos mais importantes do estado, né, nascido aqui na cidade, e no centro você tem Peixoto Gomide. Aí foi, mas quem foi Peixoto Gomide? Né? Morou aqui, foi professor, foi político da cidade. E aí você começa a buscar as relações de Peixoto com a cidade e você encontra poucas, né? Pouquíssimas relações. Ele tinha família, mas o pouco se sabe no registro da literatura é que ele tinha um irmão, né? Gabriel Peixoto, que era juiz nessa cidade. Então, esse daí é o que nós temos assim de mais próximo de evidências históricas da relação de Peixoto com a cidade, né? Esse Peixoto estava em São Paulo, né? E lá estavam os Prestes, né? Os Prestes eles eram daqui, né? Nascidos e criados, mas para fazer carreira política, né, na época era em São Paulo que se fazia, né? Não tinha internet para ficar trocando ideias por WhatsApp, então eles iam para a capital e lá estavam, né? E aí que a coisa começa a ficar complicada, porque quando a gente procura, né, a história de Peixoto, como vocês mesmos falaram para mim, sabe que ele matou a filha, né, e que ele se matou, né? Então tem poucos registros. Tem uma notinha no jornal que está nesse livrinho vermelho, né, não vou encontrar agora, mas tem uma notinha que é a época em que ele se matou, saiu no jornal, né, lamentando a morte do Dr. Peixoto Gomide. Os documentos históricos pouco registram, e o que a gente tem de mais, talvez, fiel para acreditar no fato está nesse livro. Esse aqui também é uma raridade, o professor Milton já me pediu para emprestar, mas não sai daqui, que é o Dicionário de Suicidas Ilustres. É quase que uma novela mexicana, vou encurtar a história para vocês. Então dizem que o Dr. Peixoto tinha uma filha. Ele tinha uma filha chamada Sofia. E a filha Sofia começou a se namorar funcionário público, né? E o Peixoto era extremamente contra esse namoro, né? Ele alegava-se inclusive questões raciais, né? Que o rapaz seria um pouco moreno e portanto o Peixoto ele era contra, né? Racismo ainda muito presente naquela época, né? Então ele se dizia contra, talvez por esse motivo. E ele dizia que, né, a filha não deveria mais se encontrar com esse rapaz, o Cepelos, né, Manuel Batista Cepelos, e a Sofia insistia, né, em se encontrar com ele, e ficavam brigando, pai e filha, sobre isso,
Até que um dia, sozinhos em casa, o pai mais uma vez vai dizer para a filha que ela não deve se encontrar com o Manuel, e a filha diz que ela o ama muito e que eles vão se casar, e que o Peixoto diz que eles não devem se casar, que aquilo era errado. E contam aqui a história, então, que a Sofia disse que eles deveriam se casar porque eles já haviam consumado o casamento antes, né, do casamento. E ao ouvir isso, então, Peixoto perde a linha, fica nervoso e mata a própria filha, né? E ao ter matado a própria filha, dizem que houve um arrependimento, né, da situação, e aí ele se mata. E aí a coisa vai ficando mais complicada. Descobre-se que o Manuel, né, cujo namoro com a filha era proibido, né, primeiro alegando-se questões raciais, é porque na verdade o Manuel era filho do Peixoto, filho fora do casamento. Ou seja, o Dr. Peixoto Gomide estava presenciando seus irmãos, os seus filhos, né, os irmãos se namorando. É bizarro o negócio. A coisa fica mais complicada porque o Manuel também está no livro Dicionário de Suicidas Ilustres. Ou seja, o noivo, né, ao ficar sabendo que a sua noiva Sofia foi morta pelo próprio pai e que a sua noiva Sofia era sua irmã, né, ele fica um pouco perdido emocionalmente, psicologicamente. Ele sai de São Paulo, né, ele abandona o emprego público que ele tinha, ele vai para o Rio de Janeiro, ele se torna um poeta, um boêmio, né, desses que vivem pelas ruas, bebendo e fazendo poesias, até que ele não consegue realmente suportar esse peso, né, dessa história muito estranha, né, que ele viveu, e ele acaba se matando também, né? E aí o que acontece, né? Peixoto, né, um político respeitado, né, com relações muito próximas com Fernando e Júlio Prestes, né, uma certa forma assim de homenagear o trabalho do Dr. Peixoto, para que o seu nome talvez não ficasse, né, guardado na história por esse fato estranho da vida dele. Eles acabam então batizando essa primeira escola, né, em nome do Dr. Peixoto, porque no fundo, né, essas construções que nós temos aqui das 3 escolas, elas foram sim, aconteceram por causa, né, desse ato político no qual envolveu Júlio, Fernando, o Peixoto, né, que precisava se escolher um lugar para implantar essa escola. Tatuí queria que se implantasse essa escola, né? Então Itapetininga acabou sendo o lugar que recebeu a primeira escola normal do interior, graças ao esforço desses políticos. Então, como, né, para não deixar que perdurasse, né, na época que se falassem tanto do ocorrido, né, resolveram então homenagear o Dr. Peixoto como uma forma de abafar esse caso esquisito que consta no livro Dicionário de Suicidas Ilustres. Então, de certa forma, responde-se um pouco a pergunta de por que a escola de Itapetininga se chama Peixoto Gomide. Vou dizer assim, mais ou menos, né? Foi um ato político, né? Foi um ato político, não foi uma relação direta com a escola, não foi ele que construiu a escola fundamental. Mas, tirando esse caso, a escola ela tem, que é o fato das 3 escolas estarem no mesmo quarteirão. Eu também me fiz essa pergunta, né? Por que nós temos 3 escolas, 3 prédios construídos no mesmo lugar, no mesmo quarteirão? Qual o sentido disso, né? Por que não uma escola grande, né, que ocupasse todo o quarteirão? Por que 3 escolas? Quando ela foi concebida arquitetonicamente pelo Ramos de Azevedo, ela tinha um propósito de residência pedagógica, vamos chamar assim. A escola central era o lugar de formação de professores, né? Professores que dariam aula para o que hoje a gente chama de 1º a 5º ano, né? Que são os professores polivalentes que trabalham com português, matemática, história e geografia. A ideia era que esses professores em formação, eles tivessem uma escola de aplicação. Então eles aprenderiam a ser professores naquele prédio do centro e eles seriam professores nos prédios laterais. Então a primeira escola Aderbal foi construída para abrigar o que hoje seriam, né, crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, e a escola depois Fernando foi construída para as crianças do 4º e 5º ano. Então era uma proposta pedagógica perfeita, em que você aprenderia a ser professor e você seria professor no mesmo lugar, né? É como fazem os médicos, né? Eles estudam para ser médico, depois eles vão para o hospital, fazem a residência. Acabou não vingando esse projeto pedagógico, tanto que nenhum lugar tem, né, um lugar de formação e as escolas de aplicação, mas fica lá o registro,
né, histórico de uma tentativa que seria muito proveitosa na área de formação de professores.